Oi gente, tudo bem com vocês? Continuando aqui as nossas aulas de matemática, hoje nós vamos iniciar um assunto novo. Vamos falar sobre álgebra. A álgebra é um ramo da matemática em que você trabalha com generalizações. É como se você falasse sobre as regras da matemática, de forma que essas regras valham para quaisquer números que você utilizar. Ao contrário da aritmética, em que você tem números definidos. Você conhece os números, né? 5 vezes 6, 4 mais 5, o dobro de 15. Quando você trabalha com números definidos, você trabalha com aritmética. E quando você trabalha com uma forma mais generalizada, você trabalha com a álgebra. Então, por a gente trabalhar de forma generalizada na álgebra, é que a gente faz o uso de letras como representação de números. Observe aqui as seguintes expressões. O triplo de um número. Raiz quadrada de um número é igual a 4. O sucessor de um número inteiro. A diferença entre dois números. A divisão entre dois números é igual a 3. Cada uma dessas afirmações tem uma linguagem matemática. Quando eu falo o triplo de um número, é a mesma coisa que eu dizer 3n, ou 3a, ou 3b. A letra não importa, o que importa é a ideia. Raiz quadrada de um número é igual a 4. É a mesma coisa que eu dizer que a raiz quadrada de A, ou B, ou C é igual a 4. O sucessor de um número inteiro é a mesma coisa que eu dizer x mais 1. A diferença entre dois números é a mesma coisa que x menos y, por exemplo, pode ser qualquer letra, insisto. Não se atenham às letras, se atenham à ideia. Você vai ver nos livros de matemática algumas letras aparecendo mais do que outras. Você vai ver muito x, muito y, muito a, muito b. Mas isso não é importante. O importante é você saber o que aquela letra representa. A divisão entre dois números é igual a 3. B sobre C é igual a 3, porque fração também é uma divisão. Então, quando você tem essas expressões genéricas, você está falando de álgebra. Claro que aqui a gente está falando de forma simplificada, porque a gente está no início ainda, mas a gente vai avançando aqui. Vamos pegar 3 exemplos dessas expressões. A raiz quadrada de um número é igual a 4, diferença entre dois números, a divisão entre dois números é igual a 3. Nessa primeira expressão aqui, o valor de A é único. A é igual a 16, porque a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Já nessa segunda expressão, qualquer número pode assumir o valor de x e de y. X pode ser 3, y pode ser 2, aí fica 3 menos 2. X pode ser 4, y pode ser meio, então fica 4 menos meio. Aqui neste último exemplo, quando eu digo que a divisão entre dois números é igual a 3, embora eu não possa colocar qualquer número no lugar de b e de c, porque, por exemplo, se eu colocar 4 e 2, não vai dar 3. 4 dividido para 2 dá 2, né? Eu tenho uma quantidade limitada de números que podem ser a e b, que podem assumir o valor de a e b. Embora seja somente alguns números, eles são infinitos. Pode ser 3 e 1, pode ser 6 e 2, pode ser 9 e 3, etc. Quando acontecer um exemplo parecido com o primeiro, em que o valor da minha letra ele é definido, ele só pode assumir um valor ou um número determinado de valores, a gente diz que essa letra é uma incógnita. Então, no meu exemplo A, raiz quadrada de A igual a 4, eu digo que o número A é uma incógnita. Nos outros dois exemplos, quando o valor da letra não for definido, quando ele puder variar, eu digo que ele é uma variável. Então, no meu segundo exemplo, x e y são variáveis. Da mesma forma, os números A e B são variáveis. As variáveis são utilizadas muito mais nas expressões algébricas em geral. E as incógnitas são utilizadas nas equações. Todas essas estruturas que representam linguagens matemáticas, nós chamamos de expressões algébricas. Então, a raiz quadrada de A é uma expressão algébrica. X menos Y é uma expressão algébrica. B sobre C é uma expressão algébrica. Toda expressão algébrica pode ter um valor numérico. Esse valor numérico vai ser obtido substituindo o valor dado em uma determinada questão pela minha variável na expressão algébrica. Vamos ver alguns exemplos aqui. Calcule o valor numérico da expressão menos 2x mais 3y para x igual a menos 1 e y igual a menos 2. Tudo que eu vou fazer para calcular esse valor numérico é substituir esse x aqui que eu dei aqui e esse y que foi dado aqui onde aparece o y. Então vamos lá. Menos 2x mais 3y com x igual a menos 1 e y igual a 2 fica menos 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 2. Aqui eu tenho uma multiplicação
multiplicação, uma adição. Eu tenho que lembrar que a multiplicação vem primeiro nas expressões numéricas, então eu faço primeiro as multiplicações. Um jogo de sinal. Menos com menos dá mais, que eu não preciso colocar. 2 vezes 1, 2. Mais com mais dá mais, aí eu preciso colocar, porque eu vou estar somando. 3 vezes 2, 6. Então fica 2 mais 6, que é igual a 8. Então o valor numérico dessa expressão, quando x igual a 1 e y igual a 2, é igual a 8. Não significa que isso aqui seja igual a 8. Significa que é igual a 8 somente se o valor de x e o valor de y forem esses em determinado momento. Porque lembre, x e y aqui são variáveis. Então x e y podem assumir o valor de qualquer número. Só que na questão ele definiu qual era o número que ele queria. Aí nesse caso você substitui. Isso é valor numérico. Outro exemplo.